Vamos falar sobre racismo? Por séculos, o Brasil se calou sobre esse assunto. Muitos livros de história negaram a participação de negros, indígenas e seus descendentes na construção do nosso país. O Boletim Comunicare não concorda com qualquer tipo de preconceito e acredita que o diálogo é a melhor forma de combatê-lo. O Boletim Comunicare está no ar. O Brasil é o segundo país com a maior população negra no mundo. São mais de 50% dos brasileiros. Mesmo assim, a população negra nas universidades brasileiras é de apenas 12,8%, diferença gritante em comparação à carcerária, que é de 61,6%. Esses dados servem para a gente se questionar e tentar mudar essa situação. Confira a reportagem que a gente mostra como é a realidade dessas pessoas aqui em Curitiba. Eu nasci no Boqueirão. Minha mãe, ela era filha de africana e meu avô era africano. Aí eles trabalharam muito em fazenda, assim, ó. Tanto que minhas tias, eu tenho tias que têm 80, 90 anos, até hoje elas não sabem ler, escrever. Elas são da época que em Curitiba tinha horário da missa para os negros, missa para os brancos, não podiam almoçar junto. E eu fui criando disso, né? Criando uma resistência negra mesmo. Cresci no rap, no samba, tanto que eu tenho muita influência de vivência disso do campo mesmo, de sofrimento. Tanto que minha mãe, ela estava grávida de mim, 8 meses, ela foi numa festa, assim, ó. Uma mulher chamou e perguntou para ela assim, ó, quando que o macaquinho vai nascer, assim? Você chegar, um dos maiores lugares onde a gente pode reconhecer que existe uma população negra, assim, agrupada debaixo de um teto, é o presídio. Então, nesse lugar as pessoas estão marginalizadas, violentadas, esquecidas. A gente não pode nem esquecer agora da situação de Rafael Braga, né? O único preso das manifestações por estar portando pinho-sol. Então, nesse lugar é admitida a população negra e não é nem questionado. Sou a primeira travesti da universidade, a primeira travesti negra do país. Então, assim, isso revela muito dessa questão da exclusão por conta da identidade de gênero e também por conta do racismo. Quando esses dois marcadores eles se somam, as dificuldades são maiores. Meu pai é africano, ele nasceu em Cabo Verde. Minha mãe, a família por parte de mãe, ela é baiana. E a partir do 7º ano, que foi quando eu soltei meu cabelo, eu comecei a receber um tipo de atenção, mas não era o que eu queria, sabe? Porque eles estavam fazendo bullying mesmo, eles me zoavam bastante. O negro é invisível em Curitiba, como infelizmente é em boa parte do Brasil. Está em menor número na universidade, de maneira assustadora, está em menor número nos cargos representativos da nossa sociedade, porque muitas das vezes ele paga um estigma que não deveria ser dele, como não deveria ser de nenhuma outra pessoa. Curitiba não tem tanto negro, por isso que não se fala tanto sobre isso. Na verdade, não é que Curitiba não tem tanto negro. Tem na periferia. Quem que liga para a galera que está na periferia? Quando eu acessei o doutorado, que eu falava que eu era uma pessoa negra, nossa, você não é negra, você é no máximo uma pessoa morena, como se isso fosse demérito, como se isso fosse depreciativo. Houve uma tentativa de embranquecimento por conta do espaço que eu estava ocupando. Eu sempre respondo, se a minha negritude ela foi utilizada para me interditar, para impedir que eu acessasse determinados espaços, ela tem que vir comigo justamente quando eu consigo, né, um poder mínimo que ele seja. E com relação à questão da minha identidade de gênero, é outra encrenca, justamente porque o mercado formal de trabalho não nos absorve. E a maioria está na prostituição. Mas eu acho que o negrino, tipo, ele precisa mais mostrar a educação para desconstruir muitos mitos, tá ligado? Por exemplo, um mito assim que o zumbi tinha escravo, o zumbi isso, na África tinha escravo. Não, a gente tem que, como negro, desconstruir isso para passar a verdadeira história, não só a história eurocentrista que passam pra gente. Eu acho que até, tipo, quando eu vi as crianças negras na sala, elas até se sentiram bem assim, falando, pô, tem alguém igual eu dando aula, né? Porque se você vê a própria PUC, eu tive aula com um professor negro só. Produzo aqui Um Baile Bom há 2 anos e eu acho que, de certa forma, a gente, através do baile, está buscando reviver esse espaço de sociabilidade, esse território negro. Então, a gente está revivendo uma África. O fato de desenharmos um Jesus de olhos claros é porque ele é desenhado por um europeu. Se formos à África, Jesus será desenhado
retratado como negro. Nossa Senhora será negra. Eu entro mais na questão do rap do empoderamento negro, ainda mais em Curitiba, que é a coisa que falta. Porque eu acho que é muita gente de classe média e classe média alta cantando coisas que não tem uma crítica social com empoderamento negro, que é muito vazio. Como é que a gente ensina alguém que apanhou a vida inteira, né, que de repente, então você tem que ser submisso, então você tem que baixar... É bem aquela música do Emicida, né? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça. Estar na universidade é trazer comigo toda essa população que eu considero duplamente excluída. Como é difícil você entrar na faculdade. Você imagina, sem as cotas, então, quantos alunos teriam? A gente tem a mesma condição de entrar na faculdade? Ou será que é porque negro não gosta de história? Por isso que não tem muito negro na história? Eu acho que não, porque eu não vejo muito negro no campus inteiro. O que me incomodava era ter que acionar dentro da universidade, no mercado de trabalho, uma existência que não era plena. Eu tinha que expressar uma identidade masculina, e aí quando eu estava em casa, aí eu podia exercitar minimamente a minha feminilidade. Né? E à medida que eu fui tendo uma segurança financeira um pouco melhor e uma segurança acadêmica também, aí, meu bem, eu meti o pé na porta, agora a Meg vai para tudo quanto é canto, porque não dá para ter essa, sabe, ficar fazendo uma encenação. Que o que a gente precisa é oportunidade. A capacidade nós temos, isso é visível. O Boletim Comunicare foi conversar com o jornalista Erivelto Oliveira, que tem um projeto super legal sobre esse assunto. Confere aí. Isso mesmo, Daniel. Hoje eu vou entrevistar, então, o Erivelto Oliveira, que é jornalista há 30 anos e pode trazer, então, uma visão mais ampla sobre o tema. Bom dia, Erivelto. Tudo bem. Erivelto, você começou um projeto chamado Brasil de Cor. Como surgiu essa ideia e qual que é o intuito do projeto? Bom, essa ideia não é uma ideia nova. Eu acho que ela deve ter uns 4, 5 anos. Eu tive essa ideia, eu trabalhava ainda na RPC TV. E ela surgiu em função de uma nota que eu bati para o telejornal, que dizia que a população, era uma nota aqui sobre Curitiba, sobre o Paraná, mas ela dizia que a população negra em Curitiba era de 20%, negro e pardo, entre 20% e 25%. E aquilo me chamou a atenção porque a gente, moradores de Curitiba, não veem negros nessa proporção na cidade. Quer dizer, 1 em cada 4 pessoas negras, a gente não vê isso em shoppings, não vê isso em parques. Isso me chamou a atenção e eu pensei em alguma coisa naquela época, mas você vai levando a vida, né, e nunca para tocar. E no ano passado eu comecei a pensar nessa ideia de uma maneira mais intensa. E eu tenho dito, a definição que eu dou para o canal Brasil de Cor, vocês estão vendo um vídeo ali de trás que eu fiz para o canal, é um canal de oportunidade e visibilidade para o negro brasileiro. Aí eu já peguei o Brasil, né? Porque enquanto no Paraná é 25%, no Brasil é mais de 50% da população negra ou parda. Então é um canal para você mostrar os negros o que eles estão fazendo, é um talk show para negro. Ele não é um canal racista, não é um canal engajado e tudo mais, mas é um canal com uma proposta. Na mídia convencional, você acha que esse tema falta ser melhor explorado ou ele não é explorado de forma alguma? Eu acho que nos últimos anos, uns 4, 5 anos para cá, começou a se falar um pouco mais sobre negro, começou a dar um pouco mais de participação e de voz ao negro. Mas, para mim, ainda é um pingo, uma gota de água no oceano. Se você imaginar 50% da população negra, você não vê negros nessa proporção em telejornais. Em novelas você vê um ou outro núcleo de negros, mas é sempre uma coisa isolada, ou é uma coisa para justificar a presença do negro. Você não vê essa proporção em faculdades. Se você for olhar de uma maneira com uma lupa, de uma maneira exagerada, você vai ver essa população em cadeias, né, em uma situação interiorizada. Nessa situação você vê. Mas não é isso que acontece na realidade. A gente tem negros fazendo coisas e o canal mostra muito isso. Eu já entrevistei ativistas sociais, já entrevistei artesãos, cantores, advogados, médicos, quer dizer, todos negros e que você não vê na mídia convencional. E por que não vê? Talvez por falta de percepção dos produtores que não vão atrás de pessoas negras para falarem
sobre assuntos interessantes. 50% da população brasileira é negra, mais de 50%. E a gente vê que o racismo perdura até hoje, cada vez mais. E você acredita que esse preconceito das pessoas surge de onde? Eu acho que no caso do Brasil, especificamente, talvez seja a situação econômica, né? Você associa a pobreza à raça. A gente nunca vai conseguir chegar numa situação de igualdade, né? Mas quem sabe a gente consiga diminuir as desigualdades. Acho que esse é o fundamental. Então, muito obrigada pela entrevista, Erivelto. Obrigada por essa oportunidade. E espero que seu projeto cresça e que você possa abrir os olhos das pessoas com esse projeto que tem muito ainda para crescer. Ok, obrigado. Obrigada. A situação indígena não é nem um pouco diferente no nosso país. Segundo uma pesquisa feita pela FUNAI, em 1500, a população indígena brasileira era de 100% da população. Em 2010, esse número é de apenas 0,24%, uma diferença de 99,7% da representatividade desse povo na nossa nação. A população indígena está sendo completamente desrespeitada pela sociedade. Eles estão perdendo terras, a sua cultura e o seu povo. Ser índio nos dias de hoje não é diferente do que foi há 416 anos atrás. Eu acho que eu entendo que é nós zelar pelo meio ambiente, né? Zelar pela terra, né? Porque eu considero nós, os povos indígenas, como uma voz da terra. Eu nasci assim indígena, porque a minha mãe, os dois meus pais são índios, daí eu nasci, daí eu convivi com eles na aldeia e é bom. O que ser indígena é porque, para mim, é meu orgulho. Eu tenho orgulho de ser indígena, porque Deus esse dom para nós, a gente vai levar até o fim. Olha, pelo que eu estou vendo hoje em dia, a gente estão perdendo quase nossa cultura, assim. Mas assim, acho que a gente tem continuação, assim, eu acho que a gente não pode perder a nossa cultura, sabe? Como nosso serviço, assim, de fazer remédio, assim, de fazer nossos alimentos de antepassados, assim. Meio ambiente e espiritualidade. É com base nesses dois preceitos que os indígenas construíram a sua história, que hoje se encontra no limite. No limite da busca por preservar a sua identidade e a sua moradia, que é e sempre foi junto da natureza. Esses preceitos guiam os índios da aldeia Tupã-Nhaé-Cretã. Localizada no quilômetro 50 da BR-277, a aldeia reúne indígenas das tribos Guarani e Caingangue. Os Caingangue habitam o sul e o sudeste há 4.000 anos, e sua história é cercada de misticismos, que eles tentam cultivar até hoje. O Caingangue é dividido em dois grupos, o grupo Camé e o grupo Cainru. E o grupo Camé é a parte guerreira dos Caingangue, e o Cainheru é o espiritual, a parte espiritual, né? Então, quando os Caingangue brigavam muito entre eles, né? Os Camé e os Cairu, e Deus não se agradou com os Caingangue e acabou que inundou toda a terra. E quando ele inundou, os Caingangue morreram todos, tanto o Camé quanto o Cairu acabou morrendo. E quando as águas baixaram na montanha mais alta, aqui no estado do Paraná, a gente ressurgiu da ponta dessa montanha, onde tem um lago, essa montanha, e a gente saiu. Os Camé saíram pela parte mais fértil, né? E onde que eles podiam andar mais rápido, mais ligeiro, até chegar embaixo na terra, descendo. E os Cainherus saíram pela parte mais árida, onde tinha muito espinho, e eles saíram mais devagar, né? Apesar dessa cultura sólida, esses indígenas precisam lutar por direitos básicos, como o da moradia. A aldeia em que se encontram ficam numa terra que foi destruída pelo homem branco. O solo está danificado pelo plantio de pinos e eucalipto, e o terreno foi doado para que os indígenas o recuperassem, através da plantação de araucárias.
As árvores, nativas da região, foram doadas pela UFPR e reuniram um grupo de voluntários num mutirão para plantá-las. Como que foi hoje, assim, o dia aqui plantando araucárias? O que vocês fizeram? Qual foi o processo mesmo? Está sendo ainda, né? A gente está finalizando agora o plantio, né? São 810 mudas. A gente dividiu as equipes, uma equipe na frente foi preparando os berços, outra equipe colocando as mudas com substrato, né? E tapando os berços, e a outra equipe regando essas mudas, né? Eu vim até agora para pegar o carrinho de esterco para as últimas mudas que a gente plantou, para depois que a gente alimentar as plantas, vamos nós nos alimentar também. A gente espera que até no final do dia agora a gente consiga plantar tudo. Nós pensamos, o cacique pensou em qual seria a melhor estratégia para recuperar. E a araucária é uma excelente opção. Além disso, a araucária é a árvore sagrada para os caigangues. Então isso faz parte também da cultura e da espiritualidade deles. Quando o branco dizimou a araucária, também estava acabando com uma parte importante da cultura caigangue, da cultura e da espiritualidade caigangue. Eu vejo que a maior importância da cultura indígena é a nossa cultura branca, brasileira, valorizar o indígena como sendo a nossa matriz de raiz, a nossa matriz cultural, a nossa essência de ser, né? Eles é que sabem como manter, tanto que todas as reservas brasileiras, onde tem água nascente, estão com os indígenas. Querem tirar os indígenas dos parques. Por quê? Sendo que a floresta só evolui se tiver indígena. Sempre foi assim. Sabe? Quando os europeus chegaram aqui, tinha uma floresta maravilhosa aqui na Mata Atlântica. Por quê? Porque os indígenas transitavam e levavam e traziam. Eles levavam as sementes, plantavam as florestas, eles cultivavam, entende? Eles criavam os animais de uma forma aberta, sem cerca, sem cativeiro. E hoje em dia querem tirar esse poder de manuseio, de resgate, de cultivo que o indígena faz com a floresta, sabe? Isolando, deixando a floresta sozinha, sem ninguém dentro dela. Isso não existe. A floresta para de evoluir se você não coloca o humano dentro dela. Se você tivesse que morar em outro lugar, que não fosse perto do rio, perto das árvores, perto das frutas, como que ia ser pra você? Pra mim ia ser triste. Então eu gosto mais dessa aldeia. Essa reportagem que você acabou de conferir ficou em primeiro lugar no Prêmio Sangue Novo, oferecido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná. E o Boletim Comunicare fica por aqui. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook Rede Comunicare, em que você tem acesso a todos os nossos programas. Até o próximo programa. Tchau!